Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Seja bem-vindo quem está chegando aqui pela primeira vez. E eu gostaria muito de repartir, de compartilhar com vocês um pouquinho mais falando sobre visagismo, falando mais sobre essa linha de identidade que é tão maravilhosa. Então, por que o visagismo tem a ver com a identidade, né? Que as pessoas... E isso acarreta muito profissional que entra para estudar o visagismo, praticamente ele vai muito para uma linha mais de coach, daí automaticamente ele vai para o desenvolvimento humano, ou ele vai para uma linha mais de mentoria, que fala dessa linguagem, né, de pessoas transitando sobre essa história do mundo. Então é muito interessante quando a gente fala sobre isso, porque o visagismo foi isso, ele foi abrindo portas para que eu fosse entendendo melhor o quê? Pessoas. E o que acontece? Porque o rosto visagismo em francês é rosto, né? Visage é rosto. Então o rosto é o centro da identidade. Ele é todo. Quando uma pessoa se comunica com o outro, automaticamente o olhar dela vai primeiro para o rosto. Então a sobrancelha, como já falei, ela expressa uma coisa, os olhos expressam outra, formato de olho, formato de cílios. Então isso tudo tem muito a ver com quem somos. Então embaixo dos olhos, quando temos bolsinha, explica alguma coisa sobre como é a nossa emoção, né? O formato da testa, né? Muita gente não entende, mas quando eu falo sobre isso, a identidade, quando falamos sobre até o formatinho aqui do cabelo, né? Quando sai para fora, um cabelo que é mais espichadinho, outro cabelo que é mais lisinho, que tem pessoas que têm até marcações fortes aqui no rosto, traz uma mensagem para aquela identidade. Então, quando se fala de rosto, é muito global, porque ele expande, ele fala em todo o corpo. Por quê? Quando cada marquinha que nós temos no rosto é uma identidade. Tanto que eu falo muito, que tem algumas imagens que vocês vão estar olhando aí no vídeo, o que acontece? Que a falta uma falta de sobrancelha tira expressão, a pessoa sem olhar tira expressão, a pessoa, o nariz que tampa a boca, totalmente muda a expressão da pessoa. Para você entender que a expressão é uma identidade, é uma forma da pessoa se comunicar com a outra. Então, quando nós temos isso e olhamos para esse lado, nós pensamos em pessoas, nós falamos muito global no que a pessoa veste, como a pessoa se comunica, como a pessoa tem o seu dia a dia, como que é a forma do trabalho da pessoa. Então é muito interessante, até que muitas pessoas elas acreditam que quando você passa por um visagismo, tem aquele estudo, a pessoa parece meio assim, olha, tá idealizando, tá imaginando, tá me vendo, né? Que fica uma coisa meio mística, mas não tem nada de místico, é totalmente científico. E o que leva as pessoas a essas transformações? Porque muitas vezes você chega diante, vamos parar e pensar, estou trabalhando, né? Sou uma pessoa aqui, sou CLT, daqui a pouco deixei de ser CLT e quero ir para um lado empreendedor. E vou querer andar da mesma forma que eu era do CLT. Você pode perceber que isso dá problema. A pessoa não vai conseguir se identificar. Ela vai ter problema nessa transição, nessa forma, nessa exposição. Principalmente, ela era uma pessoa que ela era liderada e ela passou a liderar. Então, e aí? Como que faz com essa imagem? Como que ela consegue passar essa imagem? Como que consegue transferir isso? E sem perceber, muitas pessoas mudam. Porque quando ela passa numa transição, ela vai mudando o formato de cabelo, ela muda um pouquinho, ela não mexia na sobrancelha, ela passa a mexer, se ela não usava botox, ela vai passar a usar, e aí vocês podem perceber, batom, maquiagem, tem mulheres que não se identificam, daqui a pouco elas passam a se identificar. Por quê? Porque entenda-se que é as máscaras que nós precisamos ter e apresentar. E falando de máscaras, para vocês terem uma noção do que eu estou falando, que como a gente mostra isso, olha, é interessantíssimo isso, quando a gente fala sobre expressão. O que é ter o formato do rosto e alguma parte do nosso rosto faltando. Então olha para você ver como muda totalmente a linha de expressões. Então se você olha a pessoa nesse sentido, você fala, nossa, realmente isso chama atenção demais. Dependendo da forma que nós colocarmos, entende-se que o quê? Você muda essa máscara. Então tem muitas atrizes, atores, por que eles conseguem entrar tão rápido dentro do personagem? Porque eles vão lá e eles se produzem para aquela nova imagem. Então, para ver o quanto isso mexe conosco, tá? Então, você pode perceber um ator que ele entra como um mocinho,
Daí no meio da novela ou do filme, ou seja lá do que for que ele esteja apresentando, muda-se tão rápido quando ele passa a ser um vilão. Por que muda a forma da roupa? Porque muda o cabelo, a forma da barba? Porque a expressão dessa pessoa automaticamente é a máscara que ela vai precisar passar. Se ela tinha uma máscara de um bom moço, ali passou a ser uma máscara de um homem que já passa a ser mais duro, ou vice-versa. Isso também pode ser para mulheres. E nós temos atores, né, que fazem isso, atriz, e é tão nítido para nós que a gente até esquece. Para vocês entenderem como o cérebro se adapta muito rápido do que ele vê. Se tem um personagem que está fazendo aquele papel de mocinho, nós se apaixonamos por ele, amamos ele, nossa, é tudo. Daqui a pouco ele sai daquele personagem e vai para um vilão. Automaticamente nós viramos esse olhar para ele. A gente já não gosta mais, já deixa de admirá-lo, já tem aquele lado de, né, repudiar. Por quê? Porque nosso cérebro, ele se comunica com a imagem. Então todas as imagens, tem pessoas que nem falam, mas só delas se colocar, automaticamente a gente já capta isso das pessoas. Então, quando entra para dentro dessa linha, quando eu estou falando não só da vida de um ator, mas estamos falando de uma vida real, então por que muda-se tanto esse personagem quando passamos por transição ou por um novo momento de vida? Isso é tão importante para que entre junto conosco esse novo momento, porque senão você vai estar passando por um fato novo com as mesmas habilidades ou com os mesmos hábitos, e isso pode dar um conflito aí sobre a sua imagem. Então, quando se pensa nisso, dá para começar a olhar, fala, peraí, como será que eu estou me expressando? Como será que eu estou me expondo? Será que eu estou perdendo aquela grande, né? Eu preciso estar, por exemplo, como um líder, indo para buscar uma carreira nesse ato e não consigo chegar lá. Por quê? Muitas vezes é porque a sua imagem não está condizendo com o que você quer expressar. Então, por isso que nós temos que pensar sobre imagem. Então, mais um vídeo para o canal, mais um pouquinho de estar repartindo com vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês curtiram, dá um clique aí. Vamos mandar um monte de aviãozinho para muitas pessoas conhecerem esse trabalho e eu agradeço.